Vem cá, mas por que eu tô com raiva? Porque o dólar subiu e tá 5,65. Pra que adianta ter dólar se não pode viajar? Eu tô indo pra Pirituba, vou usar dólar. Eu tô indo pra Vitória, vou sair de Vitória, vou pra Campo Grande, terra da Lana Canepa. Vem cá, gente, mas não é isso que me deixa bravo, não. O que me deixa bravo é olhar e lembrar de uma frase do Mussolini, que ele dizia que governar a Itália não é difícil, é inútil. Aí ele falava isso. Hoje, o presidente Bolsonaro soltou uma frase semelhante, dizendo que com a decisão tomada pelo Senado ontem vai ser impossível governar o Brasil. Então, não é difícil, não é inútil, é impossível, segundo o presidente Bolsonaro. A essa altura do campeonato, todo mundo viu que discutir teto de gastos em Brasília é quando você vai discutir o dinheiro do pobre. Porque quando não é para discutir o dinheiro do pobre, não é teto de gastos, é teta dos gastos. Teta dos gastos. É outra lei. Tem a lei do teto, tem a lei da teta. Teta da vaca. Aquela vaca cheia de leite. Leite com o dinheiro dos impostos do brasileiro. Você já ouviu? Já sabe que o Senado aprontou um bote ontem contra o país. Não dá para saber o motivo. Não dá para saber se foi covardia. Não dá para saber se foi cara de pau. Não dá para saber qual é o motivo, mas eles resolveram permitir que o dinheiro da pandemia, o dinheiro da morte, o dinheiro da doença, aquele dinheiro que é para ser usado para salvar as vidas das pessoas dessa tragédia mundial, pode ser usado para aumentar o salário do servidor público. Resolveram distribuir um dinheiro que não é deles, mas que eles comandam, que eles controlam, porque eles são bacanas, são senador. Senador... deixa eu abrir a porta pro senador. Senadora, o senhor tá bonito hoje. Para entregar para algumas categorias profissionais. Tem dois tipos de brasileiros na pandemia. Tem aquele que pode ser demitido e aquele que não pode ser demitido. Desculpa, é assim que funciona o mundo hoje. Tem aquele que engrossa a fila do desemprego e aquele que lê sobre o desemprego, mas não sabe muito bem o que é isso. O cara que trabalha na informalidade está se virando, ganha um pedaço do que ganhava antes, ganha nada, tá pedindo favor. E aquele camarada que recebe todo mês, direitinho, ganha o dobro do que ganha um igual na iniciativa privada. Quem é que precisa de proteção na pandemia? O funcionário público? Ou aquele desassistido da iniciativa privada que só fica com a iniciativa porque não tem mais nada para fazer, quer fazer, não tem espaço. Os estádios não têm jogo de futebol, as universidades não têm aula, o comércio está tentando se recuperar, a indústria está tentando se recuperar, a atividade econômica, a taxa de desemprego nas alturas, o auxílio emergencial acabando, tendo que fazer conta aí para ver se dá para juntar mais algum para reforçar o caixa até o final do ano, para dar uma assistência para as pessoas em dificuldade. E vem o Senado e resolve derrubar um veto do presidente da República que permitia o reajuste salarial com o dinheiro da pandemia. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer o seguinte: pegar dinheiro da saúde e permitir que isso se transforme em aumento de salário para o servidor é um crime contra o país. E é um crime contra o país, não é uma derrota. No noticiário alguns falam, não, o governo sofreu uma derrota. Nem dá para dizer, e se a gente historiar um pouco, vai ver que o presidente Bolsonaro também se meteu nessa discussão em algum momento, é que ele se converteu ao veto. Tanto que o veto é presidencial. O que aconteceu? O Brasil entrou naquilo que todos os países entraram e tinha uma necessidade que todos os países tiveram. Como é que você arruma dinheiro para combater a pandemia? Tirando de onde o dinheiro está e redirecionando para onde ele tem que estar. Então, no dia 27 de maio, o Congresso aprovou uma lei específica para a pandemia. O que essa lei permitiu? Que o governo federal, olha só, o dinheiro dos impostos do brasileiro, o governo federal pegou e falou, olha, todas as dívidas que os estados, que o Distrito Federal, que os municípios têm com o governo federal, ficam suspensas de pagamento. Tudo suspenso, não tem que pagar nada. A gente vai falar disso lá na frente. Olha, inclusive a gente não pode executar garantia de dívida, contrato vencido, refinanciamento. E olha, é 27 de maio, né? Vale para dívida desde 1º de março, hein?
Se você não me pagou março, abril, maio, porque estava cheio de gente sem pagar, tudo bem, não tem problema. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar esse dinheiro para combater a pandemia. Aí, passou um artigo lá que autorizava aumentos salariais. O presidente Bolsonaro chegou a negociar isso, por isso que eu digo que ele fez parte desse problema. E lá pelas tantas, o Paulo Guedes, que aí foi muito sensato, disse: não dá, não tem cabimento um negócio desse. Tudo bem que nós não estamos falando de aumento para desembargador, né? Eles cuidam disso, eles furam o teto sozinho. Teta dos gastos dos desembargadores é conhecida. Mas a gente não pode permitir o aumento salarial de servidor nenhum. Nenhum, não tem sentido. E essa proposta, agora que foi derrubada ontem, vale para profissional de segurança pública, saúde, educação. É curiosíssimo a educação, né? Não tem aula e vai ter aumento salarial para professor e funcionários da educação. Militares, trabalhadores de limpeza pública, agente penitenciário, assistente social. Aí você diz: não, mas é gente que merece. Tá bom, então agora a gente vai ter brasileiro que merece e brasileiro que não merece. E os que não merecem são os do auxílio emergencial, porque o dinheiro do auxílio emergencial está acabando. Só esses que merecem, entre aspas, nós estamos falando de um desencaixe que pode chegar a 130 bilhões de reais. O Brasil juntando centavos e o Senado Federal distribuindo 130 bilhões de reais por aí. A única coisa que o Guedes falou: aumento salarial não dá. Aí o presidente Bolsonaro, que chegou a negociar a permissão dos aumentos, foi lá e vetou. Pá, vetou. De novo, em função do desajuste do governo, que não conseguiu até hoje se organizar na relação com o Congresso Nacional, ontem o Brasil foi surpreendido por uma decisão do Senado que derrubou esse veto. Disse: não, pode aumentar, pode aumentar. Alguém vai dizer: não, mas a permissão para aumentar não é uma ordem para aumentar. O governo, digamos que a Câmara dos Deputados mantenha esta derrubada do veto, confirme essa derrubada do veto, e vamos torcer para que isso não aconteça. Ainda assim, o governo federal, os governos estaduais e os municípios, os prefeitos, podem não dar o aumento. Ué, mas se a gente tem que contar com o bom senso de todos, por que botou isso na lei, né? Por que derrubou o veto depois? Enfim, mas vamos lá. O fato é que foi aprovado. A gente aprendeu que o camarada, para ser deputado federal, precisa ter 21 anos no mínimo, né? Até o que diz a Constituição. Para ser senador, 35. Você tem 513 deputados, tem 81 senadores, 3 por estado. Numa eleição você escolhe um senador, na outra 2. É uma eleição mais criteriosa, mais difícil, mais parecida com a de governador. É um cargo mais difícil de alcançar e, em geral, arriscam o Senado os políticos mais experientes, mais vividos. Então a taxa de ex-governador no Senado é muito maior do que na Câmara. É raro você ver tanto ex-senador, ex-governador, cargos mais altos na Câmara dos Deputados. E sempre ficou a impressão de que essa casa seria mais sensata, mais racional, menos emocional, menos coração, menos sanguínea do que a Câmara. Em alguns lugares o Senado é até chamado de Câmara Alta. Aí a gente até confunde, acha que porque o camarada é mais velho, é mais razoável. Mas essa regra do cabelo branco parece que não está valendo no Senado. Talvez porque eles pintem o cabelo de acaju, sei lá, e aí perde a função o cabelo branco. O fato é que é difícil encontrar uma expressão civilizada e respeitosa para a decisão baixa que os senadores tomaram ontem contra o Brasil. Não foi contra o governo, ao contrário do que alguns têm noticiado. Foi uma derrota para o governo. Que derrota para o governo? O noticiário pode até descrever como uma derrota para o governo, mas o que eles aprontaram é contra o Brasil. É uma vergonha financiada com o dinheiro dos mais pobres, dos desempregados, para fortalecer e se curvar às corporações, que só acumulam vitórias e mais vitórias no universo do poder. Não é razoável, não é justo o que aconteceu. A gente viu uma discussão recente em que o ministro Paulo Guedes falava que dentro do governo tem a turma do fura-teto, que a gente pode chamar que é a turma do agarra-teta. A turma quer furar o teto para poder desembolsar dinheiro, dinheiro que não pertence a essas pessoas, dinheiro dos impostos. E o Paulo Guedes denunciou isso. O que aconteceu? Uma reunião em que o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado
Ao final, foram à imprensa para dar uma declaração de compromisso com o teto, de compromisso com a responsabilidade fiscal. É que eles estavam de máscara. Então a gente não sabe se riam, se falavam sério, mas aparentemente falavam sério. E a gente via os 3 personagens dos mais importantes do Brasil confirmando aquilo que a gente gostaria de ouvir. Nós somos responsáveis, nós vamos fazer aquilo que é melhor para o Brasil. E de repente, na primeira oportunidade que tiveram, um deles lá, que é o Davi Alcolumbre, a casa que ele preside apronta uma palhaçada dessas. E agarra um dinheiro que eles não têm para distribuir a quem já tem, tirando de quem definitivamente não tem, que é a turma que paga imposto no Brasil, os mais pobres, os desassistidos. Vivem todos falando em nome dos mais pobres e na hora em que puderam dar um bote, agarraram esse dinheiro e distribuíram. E agora a bola está com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem um compromisso com o Brasil. Pode reafirmar o compromisso que o Senado demonstrou ter com as corporações, com alguns vexames, né? Senador Major Olímpio, né, que defende um Brasil mais justo, dizendo que em todos os países do mundo quem está na guerra é condecorado. Quem está na guerra é condecorado, recebe medalha, não recebe um saco de dinheiro. Né? A senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, esses profissionais não podem trabalhar remotamente, eles têm que se expor, têm que ter sua proteção garantida. Eles têm a proteção garantida, eles têm salário, eles recebem salário. As curvas de desemprego aumentando por causa da pandemia e vem os senadores fazer demagogia. Que feio, Major. Que feio, Major. O estado mais rico do país. O senhor que se elegeu dizendo que ia transformar o Brasil. Transformar o Brasil no quê ao fazer uma coisa dessa? Um vexame de vários senadores com discursinhos mequetrefes. E agora vai para a Câmara dos Deputados. É comum, e é desejável que se repita, que às vezes uma casa faz uma demagogia e a outra conserta a demagogia. Pode ser que isso aconteça agora nesse episódio, e é bom que aconteça agora nesse episódio. A declaração do presidente da República assusta. Ele disse que vai ser impossível governar o Brasil se a decisão não for revertida. Relembro, né, o que eu acabei de dizer, que ele participou desse processo na largada, porque ele autorizou o líder da Câmara a articular, o então líder, Vitor Hugo, a articular uma brecha para proteger algumas corporações do congelamento salarial. O que há de tão errado no congelamento salarial? Quantas vezes não congelaram os salários das pessoas na iniciativa privada, nos pacotes, né, para tentar conter a economia? Mas por que essa proteção ao servidor público de maneira tão descarada? O servidor público ganha o dobro, em média, do que ganha o par na iniciativa privada. Isso vale em várias áreas. Não é porque a pessoa trabalha numa área nobre, e todos no serviço público, a maior parte dos funcionários trabalha em área nobre. Afinal, chama-se serviço público, né? Não tem uma boate do governo. O governo não tem uma boate que você fala, não, os funcionários, os garçons da boate do governo, né? Os DJs, não tem DJ no governo federal. É óbvio que não tem DJ, embora seja importante a figura do DJ, mas não existe o DJ no governo federal. O dançarino de rap, não tem. O que tem no governo federal é serviço público de interesse da coletividade. Então são trabalhadores da educação, da saúde, da segurança, né? Áreas importantes do Estado, Receita Federal, Polícia Federal, policiais civis, policiais militares, militares das Forças Armadas, são todos importantes. É para isso que serve o Estado. Mas esses, ao longo do tempo, foram se protegendo com a ajuda do Congresso Nacional e chegaram numa situação em que, se no passado ganhavam menos do que os iguais na iniciativa privada, o jogo virou. E eles souberam fazer o jogo virar. Só que agora o jogo virou, tudo que o governo, no caso o ministro Paulo Guedes, pediu é: segura por um ano, segura até o final de 2021. Em 2022 a gente fala de reajuste. Ninguém vai morrer de fome. E vai ao Senado e apronta uma palhaçada como essa. Então vamos torcer agora para que a Câmara dos Deputados não repita a palhaçada do Senado Federal, para que a gente possa continuar no desafio que já não é fácil
de manter a economia com um buraco monumental. Porque a gente está com um buraco monumental. O déficit público brasileiro está chegando num patamar jamais alcançado. Como é que a gente vai sair dessa cilada se, em vez de tapar o buraco, os políticos brasileiros cavam ainda mais? Então, vamos tentar restabelecer a lógica do teto. O teto no Brasil só está valendo para pobre. Volto a dizer, o que está valendo para a turma do serviço público, o que está valendo para a turma que toma a decisão em Brasília, infelizmente é a lei da teta. A teta da vaca. Vamos segurar isso, vamos ver se a Câmara segura isso. Tem coisas importantíssimas para serem decididas. É louco o que a gente vê em Brasília. Realmente, em alguns momentos, a gente não entende o que está acontecendo. A gente tinha uma decisão que foi tomada no Congresso altamente razoável, mantendo a desoneração da folha de pagamento, vai para a mesa do presidente da República, ele veta a desoneração da folha de pagamento, complicando a vida das empresas na pandemia. 6 milhões de empregos aí pendurados num veto do presidente da República, que agora o Congresso tem a oportunidade de derrubar. E de repente agora a gente tem exatamente o contrário, um veto do presidente da República que contém o aumento salarial. De repente vai ao Congresso e faz exatamente o contrário. Então uma hora é o Executivo que apronta, outra hora é o Legislativo que apronta. Como é que nós vamos sair disso se essa turma do poder não perceber que existe uma coisa sim chamada responsabilidade fiscal, que é algo que se pratica, não é algo que se proclama? Não adianta os poderes se reunirem numa entrevista como aquela das máscaras e jurarem que vão ajudar o Brasil a sair desse buraco, e quando a gente descuida, eles começam a cavar para que o buraco fique maior. Então que a Câmara dos Deputados tenha juízo e não confirme a decisão do Senado, para que a gente possa conviver com o grau de preocupação e desespero fiscal, tributário, orçamentário que a gente já enfrenta. Não vamos aumentar ainda mais o buraco, porque vai ser inadministrável.